Olá, meus queridos amigos e amigas. Antes de mergulharmos nesta mensagem poderosa, eu quero fazer um convite que pode mudar a sua perspectiva. Se você sente no fundo do seu espírito que Deus está preparando algo novo e grandioso para a sua vida, escreva "Eu creio" aqui nos comentários para afirmarmos juntos essa fé. E eu garanto, fique comigo até o final, porque a última revelação que compartilharei hoje pode ser exatamente a chave que você precisa para destravar a sua vitória. Agora, imagine por um instante e se aquela inquietação que te acorda de madrugada, aquela porta que se fechou com uma força inexplicável na sua cara, ou aquele silêncio de Deus que parece ensurdecedor, não fossem sinais de que algo está dando terrivelmente errado, se na verdade fossem exatamente o oposto, e se fossem a prova irrefutável de que o céu está se movendo ao seu favor, preparando o palco para o maior milagre da sua história. Esta mensagem que trago hoje é uma profunda jornada espiritual focada em nos ensinar a discernir os sinais que Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza para nos anunciar uma virada monumental, uma bênção extraordinária que está prestes a chegar em nossas vidas. O argumento central, a grande verdade que quero compartilhar, é que sentimentos como essa, a agitação na alma, o aumento súbito das batalhas espirituais, a aparente ausência da voz de Deus ou até mesmo o doloroso chamado para abrir mão de algo ou alguém que amamos, não são eventos aleatórios, não são castigos e muito menos um sinal de abandono. Pelo contrário, são os sussurros do divino, os sinais claros de uma preparação meticulosa e profundamente intencional, vinda do trono da graça. Entenda isso, Deus não está apenas preparando uma bênção para você. Ele está, antes de tudo, preparando você para a bênção. Este é um processo que começa por dentro, refinando nosso coração, para que possamos não apenas receber, mas sustentar o peso da glória que está por vir. Por isso, este mover divino não é para os meramente curiosos ou para os céticos, mas sim para aqueles que anseiam ter, como a Escritura nos ensina, ouvidos para ouvir e um coração completamente disponível. É um chamado para deixarmos de lado a nossa lógica limitada e passarmos a responder com uma fé ousada, reconhecendo que cada passo, cada lágrima e cada espera fazem parte de um plano soberano e perfeito. Muda tua visão, tua acessibilidade, teu apetite espiritual. Coisas que antes te satisfaziam, agora não preenchem mais. Porque o que Ele tem para você está além das coisas passageiras, está no eterno. Talvez você esteja dizendo, mas eu não estou vendo nada acontecer. E eu te digo isso, é exatamente o sinal. Porque Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. O céu se move primeiro no espírito, depois na terra. E se o teu espírito está inquieto, desperto com aquela impressão de que algo está vindo, então prepare-se. A promessa já foi liberada. Querido amigo, permaneça firme. Este é o tempo de buscar mais, orar mais, santificar-se mais. Porque quando Deus estiver prestes a te dar algo grande, você verá esses sinais. Eles não são apenas avisos, são convites. Convites para se posicionar, para abrir os olhos, para ouvir a voz do Senhor, porque Ele está chegando.
E ele não chega de mãos vazias. Há um momento em que o conforto se transforma em prisão. A alma começa a se agitar, não por causa de problemas externos, mas por algo que Deus está fazendo dentro de nós. É como se o Espírito Santo colocasse as mãos em nosso coração e o sacudisse com doçura e autoridade, dizendo: você não pode mais ficar onde está. Esse é um dos sinais mais claros de que o Senhor está preparando algo grande antes de nos levar à terra prometida. Ele nos tira do Egito. Mesmo que estejamos acostumados ao gosto do maná, Deus provoca uma inquietação santa. Você começa a se sentir deslocado, onde antes havia paz, aquele emprego confortável, aquela rotina conhecida, até mesmo amizades que antes traziam alegria. Tudo começa a parecer pequeno, limitado, apertado. E não é orgulho, é chamada. Deus está dizendo: eu tenho mais. Levanta-te e anda. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés. Foi assim comigo. E talvez esteja sendo assim com você. Essa inquietação não é agitação emocional. Não é pressa, é direção. É um sopro do alto dizendo: se prepare, o que está por vir exige um novo posicionamento. Às vezes, esse desconforto nos força a buscar a Deus com mais fervor. Outras vezes, nos leva a reavaliar tudo nossa vida espiritual, nossas decisões, nossas prioridades. Há algo sagrado nessa transição. Porque Deus nunca nos tira de um lugar sem propósito. Ele está limpando o terreno, ampliando a visão e, acima de tudo, refinando o nosso coração. Ele nos ama demais para permitir que fiquemos acomodados em terra de estagnação. A inquietação é o grito do céu dizendo: você nasceu para mais. Mas nesse processo é comum resistirmos. Afinal, o desconhecido assusta. É mais fácil ficar onde estamos, mais fácil permanecer em uma rotina sem riscos. Mas Deus não chama filhos para conforto. Ele chama para propósito. E o propósito sempre envolve movimento, sempre envolve fé, sempre exige um passo no escuro, confiando que Ele está lá, mesmo quando não vemos o chão. Se você está passando por isso, não lute contra a inquietação. Entenda, isso é graça. É o Pai te acordando para algo maior. Ele não quer apenas te levar a um novo lugar geográfico ou emocional. Ele quer te levar a um novo nível espiritual. E para isso, Ele precisa te tirar da zona de conforto. Você pode não entender tudo agora, mas olhe para dentro. Sinta esse fogo que não apaga essa fome, por mais esse clamor que te acorda à noite. Isso é Deus. E quando Deus começa a agitar o seu espírito, é porque o céu já está em movimento. Então, levante os olhos, reorganize a casa, porque a inquietação é o sinal de que algo grande está prestes a acontecer. E aqueles que se levantam em fé verão com os próprios olhos aquilo que o Senhor prometeu. Há momentos na caminhada com Deus em que tudo parece ficar mais difícil. O caminho que antes era tranquilo, agora está cheio de obstáculos. Pessoas se afastam, planos se desfazem, portas se fecham com força diante de nós. E começamos a nos perguntar: Senhor, por que tudo está dando errado? Mas eu venho te dizer, é porque algo está prestes a dar muito certo. Sim, meu amigo, quando Deus está prestes a liberar algo grande em sua vida, o inimigo se levanta com fúria. Ele sabe que não pode impedir o mover de Deus,
mas tentará de todas as formas fazer você desistir antes de ver a promessa se cumprir. Ele tentará semear cansaço, frustração, dúvidas e até decepções profundas. Mas preste atenção. Essas batalhas não são sinais de derrota. Elas são evidências de que você está muito perto da vitória. Toda grande porta traz consigo uma resistência equivalente. José foi traído e lançado no poço. Davi foi perseguido por Saul. Jesus foi tentado no deserto antes de iniciar seu ministério. Sempre que Deus está prestes a fazer algo poderoso, o inferno entra em desespero. Ele tenta abafar a promessa antes que ela nasça. Ele tenta paralisar o que Deus está prestes a ativar. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 se você está pronto para se inspirar e não esqueça de se inscrever no canal. Mas Deus permite essas batalhas para te fortalecer. Ele está forjando em você a fé que vai sustentar o que está por vir. Porque a bênção que Ele quer derramar sobre a sua vida é grande demais para um coração frágil, para uma mente inconstante. Ele quer te amadurecer no meio da guerra, para que você não apenas receba, mas sustente aquilo que Ele vai te entregar. Você pode estar enfrentando atrasos que parecem injustos, decepções, que você não esperava, pessoas te traindo, sonhos sendo adiados. Mas ouça isso, é o prenúncio da chuva, é a agitação que antecede o milagre. Você está em meio à tempestade porque está navegando na direção da terra prometida. Então, não desista, não pare, não recue. Cada lágrima sua está sendo recolhida. Cada oração registrada, cada batalha usada por Deus para moldar um vencedor. O inimigo quer te cansar, mas o Senhor quer te treinar. E quando essa estação passar, você olhará para trás e verá que as batalhas que quase te derrubaram foram as que mais te prepararam. Não interprete a resistência como ausência de Deus. Interprete como sinal de que Ele está prestes a agir. O que o inimigo mais teme é você permanecer firme. Porque quem permanece, colhe, quem resiste, vence, quem confia, recebe. Então, vista hoje a armadura da fé. Levante a cabeça, erga o escudo da esperança, porque o campo de batalha em que você está é também o solo onde Deus fará florescer a maior vitória da sua vida. E quando ela chegar, todos saberão, foi o Senhor quem venceu por você. Às vezes, Deus nos pede algo que nos quebra por dentro. Ele sussurra ao coração, entrega. E não estamos falando de entregar pecados, vícios ou pesos. Isso é o básico. Ele nos pede algo que amamos, uma coisa que consideramos preciosa. Um relacionamento, uma posição, um sonho. Algo que talvez Ele mesmo nos tenha dado. E nesse momento, nossa alma geme. Senhor, por quê? Mas é justamente aí que entra o maior sinal de que algo glorioso está por vir. Quando Deus começa a pedir que deixemos ir, é porque Ele está abrindo espaço para algo maior. Ele nunca nos subtrai sem propósito. Ele não nos chama à renúncia para nos empobrecer, mas para nos alinhar com o céu. Lembro-me de Abraão subindo o monte com Isaque, o filho da promessa, o presente tão aguardado. E Deus diz, sacrifica. Que tipo de amor é esse que exige tamanha entrega? É o tipo de amor que quer ensinar fé. É o tipo de obediência que precede milagres. Deus sabia que Abraão
não perderia Isaque. Ele queria ver se Isaque estava ocupando o trono do coração que só Deus deveria ocupar. E hoje ele faz o mesmo comigo e com você. Ele toca em áreas sensíveis. Ele aponta para aquilo que está competindo com o propósito. E ele diz: entrega, porque não há como receber o novo com as mãos cheias do velho. O odre precisa ser novo para que o vinho seja novo. A terra precisa ser limpa para que a semente cresça. Talvez você esteja vivendo esse momento. Algo está ruindo. Alguém está indo embora. Um plano não está funcionando. E você tenta segurar. Você tenta salvar o que está morrendo. Mas Deus está dizendo: solte, porque enquanto você segura o que é pequeno, eu estou preparando o que é eterno. Essa entrega dói, eu sei. E Deus também sabe. Ele não se alegra com o nosso choro, mas Ele se alegra com a nossa fé. Porque é na entrega que demonstramos confiança. É quando dizemos: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo o futuro, mas conheço quem o escreveu. E logo depois da entrega, vem a recompensa. Foi ali, no alto do monte, que Abraão ouviu o som do carneiro preso nos arbustos. A provisão estava lá, mas foi revelada depois da obediência. E assim será com você. O que você abre mão por obediência, Deus transforma em herança. Ele devolve com glória. Ele recompõe com perfeição. Então, hoje eu te digo, com amor e firmeza, solte o que Deus está pedindo. Não tenha medo de abrir mão, porque aquilo que parece uma perda será, na verdade, o prelúdio de uma vitória maior. Você não está perdendo, está semeando. E toda semente plantada em obediência floresce no tempo certo, com colheita dobrada. O que Deus tem para você é maior do que o que você está tentando salvar. E quando você deixar ir, abrirá espaço para ver o milagre chegar. Há um momento silencioso entre o céu e a terra, o intervalo divino em que você ora e parece não ouvir resposta. Você busca, jejua, clama, mas tudo ao seu redor parece mudo. O céu parece fechado. O coração se aperta e você começa a se perguntar: será que Deus me abandonou? Mas ouça, meu amigo, esse silêncio não é ausência, é preparação. Gostou do conteúdo? Dê um like, compartilhe com um amigo e fique até o final para uma surpresa especial. Muitos dos maiores milagres da Bíblia aconteceram depois de longos períodos de silêncio divino. Deus ficou em silêncio por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. E então, Jesus nasceu. O céu se calou enquanto Jó sofria. E no final, Deus se manifestou com glória dobrada. O silêncio de Deus não é o fim, é o prelúdio de uma nova estação. Mas por que Deus se cala? Porque Ele está testando a sua fé. Ele está fortalecendo suas raízes. Quando a árvore não cresce para cima, é porque está se aprofundando para baixo. E talvez agora você esteja nesse tempo. Tudo parece parado, estagnado, mas no invisível Deus está trabalhando em você. É nesse tempo de silêncio que descobrimos quem realmente somos. A fé que depende de sinais e confirmações não é fé, é emoção. Mas a fé que resiste ao silêncio, que continua crendo, mesmo sem ver, essa fé move montanhas. Deus está te ensinando a caminhar não pelos olhos, mas pela confiança. E há algo lindo nesse processo, porque quando Deus se cala,
Ele está escutando com mais atenção. Ele está sondando o seu coração. Ele está limpando suas motivações. Ele está removendo a dependência dos sentimentos e firmando você na rocha. Ele quer que você o ame pelo que ele é, não apenas pelo que ele faz. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma direção, uma porta aberta, e tudo o que você encontra é silêncio. Mas eu te digo com toda convicção, continue. Ore mesmo sem sentir, adore mesmo sem entender. Sirva mesmo sem recompensa, porque os céus estão em movimento. A quietude não é abandono, é estratégia divina. O silêncio de Deus não é para te castigar, é para te alinhar. Ele está organizando coisas que você ainda não pode ver. E quando a hora chegar, ele falará de forma tão clara, tão precisa, que todo esse tempo de espera fará sentido. O silêncio é o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E os que suportam esse silêncio verão a fidelidade do Senhor com os próprios olhos. Você pode até não estar ouvindo a voz dele agora, mas saiba, ele está mais perto do que nunca. E em breve o mesmo Deus que se calou será o Deus que te exaltará diante dos homens. Há algo que Deus faz nos momentos que antecedem uma grande virada em nossa vida. Ele desperta em nós uma fome, uma sede que não se explica, uma busca por algo que ainda não temos palavras para descrever. É como se nosso espírito soubesse que o céu está se movendo, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam nada. Esse é um dos sinais mais poderosos de que Deus está prestes a fazer algo extraordinário. Você começa a sentir um peso no coração, uma urgência santa. De repente, orações simples já não são suficientes. Louvores rasos não satisfazem. Você começa a desejar mais, não de coisas, mas de Deus. É como se o Espírito estivesse nos chamando para um lugar mais alto. E de fato está. Deus começa a aumentar a fome espiritual para nos preparar para aquilo que Ele vai derramar. Ele não entrega o novo vinho em odres velhos. Ele renova o interior antes de liberar o exterior. E a forma como Ele faz isso é despertando esse anseio que nos tira da superficialidade e nos lança nas profundezas da intimidade com Ele. Quando esse sinal aparece, você se vê buscando mais tempo com Deus, mesmo sem ninguém te mandar. Você acorda com o desejo de orar. O jejum deixa de ser um sacrifício e passa a ser prazer. Você sente que algo está vindo, mesmo que não saiba exatamente o que. Isso é fé sendo ativada. Isso é preparação sendo feita. Muitos ignoram esse sinal. Acham que é só uma fase, mas eu digo, não ignore. Quando Deus começa a provocar fome, é porque a mesa está sendo preparada e Ele quer que você esteja pronto para se assentar e desfrutar. A fome espiritual é o convite do céu para um novo nível de revelação. Essa fome também separa. Você começa a perceber que certas conversas já não te atraem. Certas distrações perdem o brilho. Deus começa a te isolar para te falar. E nesse isolamento, Ele te revela, Ele te cura, Ele te molda, Ele te consagra. Muitos foram visitados por Deus, não no meio da multidão, mas no lugar secreto onde a fome os levou. Moisés subiu o monte porque não se contentou com o comum. Davi escrevia salmos nos campos sozinho com suas ovelhas. Jesus buscava o Pai de madrugada
antes de qualquer ação. Todos eles tinham essa mesma marca, fome de Deus. E eu te pergunto, você sente isso hoje? Esse chamado silencioso, esse clamor que vem de dentro? Então responda. Busque e intensifique sua entrega, porque Deus está te preparando para algo grande. E aqueles que atendem ao chamado da fome serão os primeiros a receber o que o céu está prestes a derramar. Não se distraia, não se satisfaça com pouco. A fome é um sinal. E aqueles que têm fome e sede de justiça, disse Jesus, serão saciados. Em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando Deus está prestes a liberar algo grandioso, Ele não apenas mexe nas circunstâncias, Ele mexe nas pessoas ao nosso redor. De repente, amizades se desfazem. Alianças que pareciam sólidas se rompem, gente que andava ao seu lado começa a se afastar. À primeira vista, parece abandono, rejeição, injustiça. Mas, na verdade, é poda, sim. Deus remove pessoas do seu caminho quando está te levando para um novo nível. Ele afasta quem não vai suportar o peso da glória que está por vir. Quer mais mensagens como esta? Inscreva-se agora, ative o sininho e comente. Eu quero mais para não perder nada. Nem todo mundo que começou com você pode terminar com você. Nem todos que te aplaudem hoje são parte do seu futuro. E o Senhor, em sua sabedoria, começa a limpar o caminho. Isso dói. Claro, somos seres relacionais. Criamos laços, confiamos. E quando esses laços se rompem, nosso coração sangra. Mas ouça, meu amigo, Deus nunca permite um corte sem propósito. Aqueles que te deixaram, não saíram, foram removidos, porque o próximo nível requer discernimento, maturidade e alianças alinhadas com o céu. Lembro-me de Gideão. Ele começou com 32.000 homens. Deus foi eliminando até que restaram 300. Por quê? Porque a vitória que estava por vir não poderia ser compartilhada com quem não estava pronto. Deus queria garantir que a glória fosse totalmente dele. E é exatamente isso que ele faz conosco. Ele afasta os falsos conselheiros. Ele silencia vozes que nos distrairiam. Ele expõe intenções escondidas e, às vezes, ele nos deixa sozinhos por um tempo para que aprendamos a depender somente dele. Porque enquanto estivermos rodeados de vozes humanas, corremos o risco de não ouvir a voz do Espírito. Talvez hoje você esteja enfrentando perdas relacionais. Pessoas te abandonaram, amizades, esfriaram conexões, se romperam. Não se desespere. Deus está cuidando. Ele está cercando você das pessoas certas. Ele está selecionando quem vai caminhar ao seu lado no novo que está chegando. E mais do que isso, Ele está ensinando você a ser mais dele do que dos outros. Porque quando você aprende a andar com Deus na solidão, você estará pronto para andar com Ele na multidão. Quando Ele é suficiente no deserto, Ele continuará sendo tudo no palácio. Deus está limpando a cena, para que quando o agir dele se manifestar, você saiba com clareza, não foi por causa de fulano ou ciclano, foi o Senhor. E ninguém roubará a glória do que está prestes a acontecer. Então, se pessoas estão saindo da sua vida, não corra atrás. Ore por elas, liberte-as e siga.
Porque aqueles que Deus quer ao seu lado, Ele trará no tempo certo. E o que Ele vai realizar na sua vida não dependerá de quantidade de gente, mas de qualidade de fé. Confie, a separação vem antes da promoção. E aqueles que permanecem firmes nesse processo verão o que muitos não verão: a glória de Deus se revelando de maneira poderosa. Há um sinal sutil, porém poderoso, que precede os grandes moveres de Deus em nossa vida, um aumento na sensibilidade espiritual. De forma quase imperceptível, começamos a perceber mais o que antes passava despercebido. O que parecia comum, agora carrega peso. Aquilo que antes não nos incomodava, agora nos inquieta. Deus está abrindo os nossos olhos. Você começa a perceber detalhes na atmosfera, discernir espíritos, ouvir a voz de Deus com mais clareza, sentir no espírito quando algo está prestes a acontecer. Não é coincidência, é sensibilidade. É Deus te afinando como instrumento, porque o concerto celestial está prestes a começar. Quando algo grande está por vir, o Espírito Santo aumenta a nossa percepção. Ele quer que estejamos alertas. Ele não deseja filhos distraídos, mas vigilantes. Jesus disse em Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E não era apenas sobre resistir à tentação, era sobre estar sensível ao tempo e à estação. Você começa a ter sonhos mais nítidos. Impressiona-se com passagens bíblicas que já leu 1000 vezes, mas agora falam de maneira nova. Sua oração muda sua adoração. Você começa a sentir uma pressão santa no espírito. É o céu te preparando para uma revelação maior. E essa sensibilidade também vem acompanhada de uma separação mais profunda. O Espírito te conduz a jejuar, mais a renunciar distrações, a se afastar de ambientes que antes pareciam inofensivos. Você se vê com menos vontade de falar e mais sede de ouvir, menos interesse em opiniões e mais desejo por discernimento. Isso não é alienação, é preparação. Deus não entrega grandes responsabilidades a quem vive no automático. Ele primeiro desperta. Ele aguça os sentidos espirituais. Ele nos leva ao lugar onde, como Samuel, possamos dizer em 1 Samuel 3, versículo 10, fala: Senhor, pois o teu servo ouve. E quando isso acontece, ele revela direções, envia sinais e manifesta sua presença com mais peso e glória. Essa sensibilidade é um presente, mas também é um chamado, porque com ela vem responsabilidade. Quando você sente que algo vai acontecer, ore. Quando o Espírito te incomodar sobre algo, obedeça. Quando Deus te chamar no silêncio, responda com entrega. Talvez hoje você esteja vivendo esse momento, uma inquietação no espírito, um senso de que algo está mudando. Não ignore, não adormeça, porque os céus estão anunciando algo, e você foi escolhido para perceber primeiro. Os sensíveis são os primeiros a ver a nuvem no céu, como Elias viu em 1 Reis 18, versículo 44. Os sensíveis ouvem o som de Deus no vento, como Davi. Os sensíveis reconhecem a presença de Jesus no partir do pão, como os discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24, versículo 31. Eles não vivem pelo que sentem no corpo, mas pelo que percebem no espírito. Deus está te despertando.
Ele está ajustando seus sentidos porque a promessa está chegando. E Ele quer que você esteja com os olhos abertos, os ouvidos atentos e o coração preparado. Chegamos ao ponto mais sublime desta jornada. Quando Deus está prestes a fazer algo grandioso, há um sinal que não pode ser ignorado. Uma expectativa incontrolável toma conta do coração. É como se cada célula do seu corpo dissesse: está chegando. Mesmo sem ver nada no natural, você sente no espírito que algo está prestes a romper. Você acorda com esperança. Vai dormir com fé. Você sabe, essa expectativa não é ilusão. É o céu sussurrando à sua alma. Prepare-se. É o Espírito Santo incendiando seu interior com uma convicção profunda de que Deus está para se manifestar. E quando esse sinal aparece, tudo em você começa a mudar. Sua postura, sua oração, sua adoração, tudo se alinha com o que está por vir. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só havia portas fechadas. Pequenos sinais aparecem, conexões inesperadas, palavras que confirmam o que você tem orado, circunstâncias que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. E mais importante do que tudo, você não tem mais medo. A expectativa expulsa a dúvida. A fé vence o desânimo. Essa expectativa também te impulsiona para atitudes de obediência. Você não quer apenas esperar, você quer estar pronto. Começa a preparar o terreno, a limpar o coração, a se posicionar espiritualmente. Como Noé, que construiu a arca, mesmo sem nunca ter visto chuva. Você começa a agir como quem já vê o que ainda não se manifestou. Isso é fé viva. E Deus honra essa expectativa. Ele se move onde há fé. Ele responde onde há prontidão. O céu é atraído por corações cheios de esperança. Aqueles que mantêm os olhos fitos na promessa, mesmo cercados por adversidades, verão o braço forte do Senhor se estender. Talvez hoje você esteja vivendo essa santa antecipação. Você sente que algo está mudando, sente que está mais perto do que nunca. Então, eu te digo, com todo amor e firmeza, não recue agora. Não permita que a dúvida roube o que está nascendo. Persevere mais um pouco, espere com fé, adore com intensidade, porque aquilo que o Senhor prometeu está às portas. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e compartilhe. Fique até o final. Tem algo incrível esperando por você e, quando a bênção chegar, lembre-se, não é sobre você, é sobre Ele. Use essa vitória para glorificar o nome do Senhor. Compartilhe o que recebeu, testemunhe, levante outros. Seja uma flecha que aponta para o céu, porque tudo o que Deus faz em nós é para alcançar muitos através de nós. As vigílias noturnas são frequentemente utilizadas por Deus para comunicar-se, transmitindo sabedoria, guia e conforto. Ao longo das Escrituras, vemos como essas horas aparentemente ordinárias foram momentos extraordinários para grandes encontros com Deus. Um dos relatos mais antigos encontra-se em 1 Samuel 3, versículo 10. Fala: Senhor, pois o teu servo ouve. O jovem Samuel escutou a voz de Deus pela primeira vez durante a noite. Embora ao princípio confundisse essa voz com a de Eli, seu mentor Samuel finalmente entendeu que era o Senhor quem o chamava. Essa história ilustra que Deus pode escolher os momentos de maior quietude para revelar-se a nós, e que é crucial responder com um coração disposto.
Na vida cotidiana, muitos de nós passamos nossos dias ocupados com nossas mentes, abarrotadas de responsabilidades, preocupações e distrações. Esse ritmo frenético pode fazer com que seja difícil escutar a suave voz de Deus. Por isso, momentos como o despertar inesperado, na madrugada, podem ser um convite divino. Em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado à quietude não se refere apenas ao corpo, mas também à mente e ao espírito. Nessas horas solitárias, Deus pode usar o silêncio para aproximar-se de nós de maneira única, guiando-nos através de sua palavra e seus sussurros. O significado espiritual das vigílias noturnas também se encontra no exemplo de Jesus. Em Marcos 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse hábito de buscar a Deus nas primeiras horas do dia não era casualidade, mas uma mostra da importância de separar tempo para uma comunhão íntima com o Pai. Se o próprio Filho de Deus necessitava desses momentos de conexão, quanto mais nós. Além disso, a hora em que despertamos pode ter implicações espirituais mais profundas do que imaginamos. No contexto bíblico, a madrugada era considerada um tempo de vigilância e preparação. Em Êxodo 14, versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo e de nuvem olhou para o acampamento dos egípcios e lançou-os em confusão. Essa passagem mostra que nas primeiras horas do dia, Deus pode estar agindo de maneiras que nem sempre compreendemos de imediato. Esses momentos podem ser oportunidades para alinharmos-nos com seu propósito, preparando-nos para enfrentar os desafios com sua força. Há quem testifique que ao despertar, nessas horas, sentiu uma paz inexplicável. Uma sensação de que Deus estava chamando-os a orar, ou simplesmente a estar em sua presença. Em Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse tipo de paz pode ser um sinal de que Deus está agindo em nós mesmos enquanto descansamos. Quando respondemos a esse chamado noturno, estamos abrindo as portas a uma experiência mais profunda com Ele. No entanto, nem sempre é fácil interpretar o que acontece nesses momentos. Muitas vezes, o inimigo tentará semear dúvidas, medo ou confusão, aproveitando nossa vulnerabilidade ao despertar na escuridão. É importante lembrar que Deus não é um Deus de confusão, mas de paz, como se afirma em 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se alguma vez te sentes inquieto ao despertar na madrugada, a melhor resposta é recorrer à oração. A oração não só nos ajuda a encontrar clareza, mas também fortalece nossa relação com Deus e nos protege das estratégias do inimigo. Um exemplo poderoso da importância de orar na madrugada encontra-se em Salmos 119, versículo 62 à meia-noite. Levanto-me para dar-te graças pelos teus justos juízos. Esse versículo reflete como os salmistas entendiam o valor espiritual de buscar a Deus em qualquer momento do dia ou da noite. Esse ato de louvor noturno não só era uma expressão de gratidão,
mas também uma forma de fortalecer seu espírito em meio às dificuldades. Nas nossas próprias vidas, podemos adotar essa prática ao responder com uma oração específica quando nos despertamos entre as 3 e as 4 da manhã. Essa oração não precisa ser complexa nem longa, mas deve estar cheia de sinceridade e fé. Por exemplo, podes começar com uma simples declaração: Senhor, estou aqui para escutar tua voz. Fala ao meu coração e guia-me em teu propósito. Esse ato de abertura não só demonstra nossa disposição para escutar a Deus, mas também nos ajuda a cultivar uma atitude de dependência e confiança nele. À medida que essas vigílias noturnas se convertem num hábito, também podemos aproveitar para meditar na sua palavra. Versículos como Jeremias 33, versículo 3: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse tempo pode ser uma oportunidade para pedir a Deus sabedoria, direção e força para as decisões e desafios que enfrentamos diariamente. Claro, não devemos esquecer que despertar na madrugada também pode ser um momento para interceder por outros. Em Ezequiel 22, versículo 30, busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha diante de mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Esse chamado a estar na brecha nos lembra que nossas orações podem marcar a diferença não só nas nossas vidas, mas também nas vidas daqueles que nos rodeiam. Mesmo nos momentos em que não compreendemos por que despertamos, podemos estar seguros de que Deus tem um propósito para isso. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa verdade nos convida a confiar em que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos completamente o seu plano. Vamos juntos nessa jornada, comente. Estou dentro, inscreva-se e assista até o fim para um momento que vai te surpreender. A próxima vez que despertares, entre as 3 e as 4 da manhã, lembra-te de que não estás só nesses momentos. Deus pode estar estendendo um convite divino para te aproximar dele. Aproveita esse tempo para orar, meditar na sua palavra e buscar a sua guia. Não importa o que enfrentes na tua vida, podes estar seguro de que Deus está contigo, falando-te nas vigílias da noite, revelando o seu propósito e enchendo-te da sua paz. A madrugada tem um simbolismo poderoso na Bíblia, representando não só um tempo de quietude, mas também um limiar entre o que foi e o que está por vir. Nestes momentos, quando te despertas entre as 3 e as 4 da manhã, não é raro que o teu coração esteja carregado com perguntas, anseios ou até preocupações. No entanto, o que muitas vezes percebemos como interrupções podem ser, na realidade, toques divinos. Deus atua nos momentos mais inesperados, e quando somos sensíveis ao seu chamado, experimentamos uma paz e clareza que superam todo o entendimento. Jesus mesmo disse em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse descanso
não é só físico, mas espiritual. Um refúgio na sua presença que transforma as nossas cargas em oportunidades de graça. Consideremos o relato de Paulo e Silas em Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Estavam encarcerados, acorrentados pela sua fidelidade ao Evangelho. Em vez de desesperar, escolheram orar e cantar hinos a Deus à meia-noite. O que se seguiu foi um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as suas correntes. Uma demonstração de como a madrugada tem o poder de libertar tanto fisicamente como espiritualmente. Esse evento ensina-nos que quando dedicamos essas horas a Deus, não importa quão escuro ou incerto pareça o nosso entorno, Ele pode intervir. Despertar a essas horas não significa sempre que entendemos imediatamente o que Deus quer dizer-nos. Às vezes, trata-se simplesmente de estar disponível. Em 1 Reis 19, versículo 12, e depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Esse exemplo sublinha a importância de permanecer quietos e atentos na madrugada, escutando esse sussurro que pode guiar-nos, consolar-nos ou revelar-nos o seu plano. As respostas não sempre chegam como um trovão, mas a disposição para escutar é em si mesma um ato de fé que Deus honra. Nas nossas próprias vidas, pode haver momentos em que sentimos uma carga inexplicável ao despertar. Talvez um rosto ou um nome cruze a nossa mente, ou um problema que parece não ter solução surja com força. Esses impulsos não devem ser ignorados, mas levados à oração. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse tipo de oração não só nos alivia, mas também pode interceder poderosamente pelos que nos rodeiam, impactando vidas de maneiras que talvez nunca cheguemos a ver. A madrugada também é um tempo propício para arrepender-nos e realinhar-nos com Deus. Em Salmos 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse tipo de oração é uma invitação para que Deus examine o nosso interior e purifique tudo aquilo que não esteja alinhado com a sua vontade. As horas da madrugada, quando as mentes estão menos carregadas, brindam-nos um espaço único para examinar as nossas vidas à luz da sua palavra e pedir-lhe que renove o nosso espírito, preparando-nos para enfrentar o dia com um coração restaurado. Há um mistério especial na madrugada que conecta o natural com o espiritual. Nos evangelhos, encontramos que Jesus ressuscitou muito cedo, na manhã do terceiro dia, trazendo nova vida e esperança a toda a humanidade. Esse detalhe não é um acidente. Em Romanos 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim como a ressurreição ocorreu na madrugada,
as nossas próprias vidas podem experimentar renovação quando respondemos ao chamado de Deus nessas horas. Cada vez que oramos na madrugada, estamos declarando que cremos nessa mesma capacidade de Deus para renovar e transformar o que parece perdido. A importância das vigílias noturnas também se reflete nos exemplos de intercessão que encontramos nas Escrituras. Moisés, por exemplo, intercedeu por Israel em várias ocasiões, clamando a Deus em momentos de crise. Em Êxodo 3:72, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com um grande poder e com forte mão? Esse tipo de oração fervente não só reflete a nossa confiança em Deus, mas também a nossa disposição para ser usados como instrumentos no seu plano. Em tempos de incerteza, orar durante a madrugada também nos prepara para enfrentar o dia com valentia. Em Josué 1, versículo 9, Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo é um lembrete de que, embora o caminho possa parecer difícil, Deus está sempre presente, guiando-nos e fortalecendo-nos. Quando começamos as nossas jornadas com uma atitude de oração e dependência, vemos como a sua mão atua mesmo nos detalhes mais pequenos. Ao refletir sobre esses momentos, é importante lembrar que não estamos chamados à perfeição, mas à fidelidade. Mesmo quando não sabemos o que dizer nas nossas orações, o Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa verdade liberta-nos da pressão de encontrar sempre as palavras adequadas e convida-nos a simplesmente apresentarmos-nos diante de Deus com um coração aberto. O ato de orar na madrugada não só fortalece a nossa relação com Deus, mas também nos ajuda a discernir a sua vontade. Em Provérbios 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras lembram-nos que, ao buscar a Deus nas primeiras horas do dia, estamos estabelecendo um fundamento sólido para tudo o que enfrentemos. Não devemos subestimar o impacto que essas orações têm no mundo espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As vigílias noturnas são uma oportunidade para nos equiparmos com a armadura de Deus, fortalecendo a nossa fé e declarando a sua vitória sobre as trevas. Quando respondemos ao seu chamado na madrugada, não só estamos cultivando a nossa relação com Ele, mas também participando ativamente na batalha espiritual que se trava ao nosso redor. Esses despertares, longe de serem interrupções sem sentido, são lembretes de que Deus está presente, chamando-nos a confiar, a orar e a depender dele em todo momento. Na madrugada, quando tudo parece estar em silêncio, a sua voz torna-se mais clara, a sua paz
mais tangível e o seu propósito mais evidente. Que cada despertar seja uma oportunidade para experimentar a profundidade do seu amor e a amplitude do seu poder nas nossas vidas. A profundidade espiritual de um despertar entre as 3 e as 4 da manhã não deve ser tomada de ânimo leve. Esse momento carregado de quietude e mistério é uma invitação divina para entrar num diálogo íntimo com Deus. No silêncio da madrugada, as nossas almas parecem mais receptivas, como se o ruído do mundo exterior se desvanecesse para dar lugar à voz do Criador. Em Salmos 42, versículo 8, de dia o Senhor ordena a sua benignidade, e de noite o seu cântico está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Esse versículo lembra-nos que mesmo nas horas mais escuras, a presença de Deus permanece fiel, guiando-nos e consolando-nos. De encontros transformadores com Deus, Jacó, em Gênesis 32, versículos 24 a 30, lutou com um homem até o amanhecer, numa experiência que mudou o curso da sua vida. Essa luta não só marcou seu corpo com uma ferida física, mas também transformou a sua identidade, dando-lhe um novo nome, Israel. Esse relato é um poderoso lembrete de que nos momentos de maior vulnerabilidade, Deus pode estar moldando-nos. Essa inquietação inexplicável no teu coração, nesses momentos, a oração torna-se a ponte que liga as nossas perguntas às respostas de Deus. Em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse chamado não é uma simples sugestão, mas uma garantia de que Deus está disposto a revelar-se quando buscamos com sinceridade. Mesmo quando as nossas palavras falham, a disposição do nosso espírito é suficiente para que Ele haja nas nossas vidas. A madrugada também tem um propósito restaurador. Jesus ensinou que a oração é o meio pelo qual as nossas almas encontram descanso e força. Em Marcos 14, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras sublinham a importância de nos mantermos vigilantes na oração, especialmente em momentos de debilidade ou confusão. A madrugada proporciona-nos um espaço único para render as nossas preocupações, debilidades e medos a Deus, permitindo que a sua paz e direção substituam as nossas ansiedades. Na vida moderna, com tantas distrações e responsabilidades, muitas vezes lutamos para encontrar tempo para a reflexão espiritual. Por isso, o fato de despertar na madrugada pode ser visto como uma bênção disfarçada. Nesse tempo roubado ao sono, temos uma oportunidade rara de priorizar a nossa relação com Deus. Em Salmos 63, versículo 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Esse versículo destaca a riqueza de converter esses momentos inesperados em oportunidades para nos focarmos no seu amor e fidelidade. Há quem tenha testemunhado que esses despertares foram o prelúdio de decisões importantes ou mudanças significativas nas suas vidas. Uma mulher partilhou como durante semanas acordou
todas as madrugadas com um pensamento recorrente sobre reconciliar-se com um ente querido com quem tinha perdido o contato. Embora inicialmente o ignorasse, finalmente decidiu orar por essa relação durante esses momentos noturnos. Pouco depois, recebeu uma chamada inesperada que lhe permitiu restaurar esse vínculo. Histórias como essa mostram que a oração na madrugada não só tem o poder de transformar os nossos corações, mas também de abrir caminhos para a obra de Deus nas nossas vidas e nas dos outros. O ato de orar durante essas horas também tem um componente de intercessão. Nos relatos bíblicos, encontramos grandes homens e mulheres de fé clamando a Deus não só pelas suas necessidades, mas também pelas do seu povo. Em Êxodo 17, versículo 11. E sucedeu que enquanto Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Essa imagem poderosa de intercessão lembra-nos que as nossas orações têm um impacto tangível, mesmo em batalhas que não vemos com os nossos olhos físicos. As horas da madrugada podem ser um tempo para interceder pelos que amamos, pelas nossas comunidades e pelo mundo inteiro. Às vezes, despertar na madrugada vem acompanhado de um espírito de agradecimento. Embora possa parecer contraditório, no meio do cansaço, dar graças a Deus nesses momentos é uma forma de reconhecer a sua soberania e bondade. Em Salmos 92, versículos 1 e 2, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciando de manhã a tua benignidade e de noite a tua fidelidade. Esse tipo de gratidão, mesmo no aparente silêncio da madrugada, conecta-nos com a certeza de que Deus está no controle, agindo nas nossas vidas de maneiras que às vezes não compreendemos. Os despertares noturnos também nos lembram que a nossa relação com Deus é ativa e constante, não limitada por horários ou rituais. Em Marcos 14, versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras não só se aplicavam aos momentos antes da sua crucificação, mas são um aviso eterno para todos os que procuram seguir-lhe. A oração na madrugada pode ser uma ferramenta para fortalecer o nosso espírito e resistir às tentações que enfrentaremos ao longo do dia. Na vida cotidiana, esses momentos podem ser uma resposta a uma pergunta ou uma preocupação persistente. Uma mulher testemunhou que depois de meses de incerteza sobre uma mudança na sua carreira, começou a despertar todas as madrugadas com uma sensação de urgência para orar. Inicialmente, atribuiu-o ao estresse, mas ao decidir orar nesses momentos, começou a sentir uma paz inexplicável. Com o tempo, deu-se conta de que essas horas de oração eram um presente de Deus, um espaço para fortalecer a sua fé e receber direção em meio às incertezas. Essa experiência transformou a sua perspectiva, ajudando-a a ver a madrugada não como uma interrupção, mas como uma oportunidade para se conectar mais profundamente com o seu Criador. Nas Escrituras, também vemos que o despertar na madrugada pode estar relacionado com a preparação para algo maior. Em Josué 3, versículo 5,
Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Esse chamado à santificação é um lembrete de que Deus frequentemente utiliza a preparação espiritual para abrir caminho para as suas obras milagrosas. As horas da madrugada podem ser um tempo de santificação pessoal, um espaço para refletir sobre as áreas das nossas vidas que precisam alinhar-se com a sua vontade, preparando-nos para receber as suas bênçãos e enfrentar os seus desafios com valentia. Ao orar na madrugada, também estamos seguindo o exemplo de Jesus, que buscava o Pai nas primeiras horas do dia. Em Marcos 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse hábito de Jesus ensina-nos a importância de priorizar a comunhão com Deus, especialmente antes de enfrentar as exigências do dia. Se o próprio Filho de Deus necessitava desses momentos de conexão, quanto mais nós, na nossa humanidade limitada, precisamos buscar a sua guia e força. O despertar na madrugada também pode ser uma oportunidade para experimentar o consolo de Deus em momentos de angústia. Em Salmos 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essas palavras são um lembrete de que nas nossas horas de maior vulnerabilidade, Deus está mais perto do que imaginamos, oferecendo a sua paz e a sua presença como um refúgio seguro. As lágrimas que se derramam na madrugada não são ignoradas por Ele. Cada oração, cada sussurro é ouvido e valorizado. Em última instância, esses despertares são uma invitação a lembrar quem é Deus e quem somos nós em relação a Ele. Em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo realça o propósito e o poder de buscar a Deus na madrugada. Não só renovamos as nossas forças físicas e espirituais, mas também encontramos a perspectiva e o propósito para enfrentar cada dia com esperança e determinação. Quando despertares entre as 13 e as 4 da manhã, lembra-te de que não estás só. É um momento sagrado, um tempo em que o céu parece mais próximo e Deus está esperando para encontrar-se contigo. Aproveita esse espaço para orar, louvar e descansar na sua presença, confiando que Ele está agindo na tua vida de maneiras que ainda não podes compreender por completo. Esses momentos podem marcar uma diferença eterna, não só na tua vida, mas também nas vidas que tocas através das tuas orações e da tua fé. A madrugada é esse momento silencioso entre a escuridão da noite e a promessa de um novo amanhecer, tem um significado espiritual profundo que nem sempre percebemos à primeira vista. Quando te despertas entre as 3 e as 4 da manhã, pode parecer uma interrupção do descanso, mas no âmbito espiritual pode ser uma chamada divina para buscar a presença de Deus. Em Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas
havia. Esse versículo não só fala da nossa criação, mas de como Deus orquestra cada momento da nossa vida, mesmo os despertares aparentemente aleatórios na madrugada. Na Bíblia, os momentos de vigília são frequentemente prelúdios de encontros transcendentais com Deus. Pensemos em Gideão, que durante a noite recebeu instruções do Senhor para derrubar os altares de Baal e restaurar a adoração verdadeira em Israel. Embora cheio de temor, obedeceu. E essa ação, na quietude da noite, marcou o início de uma grande vitória para o seu povo. Assim também, quando despertas na madrugada, pode ser um momento em que Deus deseja equipar-te com valentia para enfrentar desafios ou empreender ações que tenham um impacto eterno. O seu sussurro nesses instantes pode ser uma invitação a confiar mais profundamente no seu poder e propósito. Despertar, a essa hora, pode trazer consigo uma paz inexplicável, ou mesmo uma inquietação, que não parece ter uma causa específica. Ambas as sensações são uma invitação à oração. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse tipo de oração, realizada na madrugada, pode desanuviar a mente e o coração, abrindo um caminho para receber clareza divina e direção espiritual. Mesmo que não saibamos exatamente o que orar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras, como se descreve em Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses momentos também podem ser uma oportunidade para alinhar os nossos corações com o propósito de Deus. Em Salmos 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A madrugada é um tempo ideal para esse tipo de oração, um tempo em que podemos render tudo o que nos pesa, permitindo que Deus limpe o nosso interior e nos prepare para as oportunidades que traz o dia. E assim, depois de caminharmos juntos por esta jornada de revelação, chegamos ao ponto crucial, ao momento em que todas as peças se encaixam. A pergunta que talvez esteja queimando em seu espírito agora não é mais o que está acontecendo comigo, mas sim, Senhor, o que tu queres que eu faça com tudo isso? Porque agora, meu querido amigo, minha amada irmã, você compreende. Você vê com os olhos do Espírito que o caos aparente em sua vida é, na verdade, uma ordem divina sendo estabelecida. Aquele sentimento de não pertencer mais àquela inquietação santa que te empurra para fora da zona de conforto não é rebeldia. É o sopro do Espírito te chamando para águas mais profundas. Aquele súbito aumento das batalhas, a oposição que se levanta com fúria, não é um sinal de que Deus te abandonou. É a confirmação ruidosa do inferno de que você está perigosamente perto da sua maior vitória. Aquele chamado doloroso para entregar o seu Isaque, para abrir mão daquilo que você tanto ama, não é uma crueldade divina. É o Pai abrindo espaço em suas mãos e em seu coração para te entregar o que é infinitamente maior
e eterno. E o silêncio. Há o silêncio de Deus. Agora você entende que ele não é ausência, mas a mais profunda forma de preparação. É no silêncio que ele nos ensina a caminhar pela fé e não pela vista, a amá-lo por quem ele é e não apenas pelo que ele faz. Essa fome insaciável por mais de sua presença que te faz trocar o entretenimento raso pela profundidade da oração não é um mero sentimento. É o céu te preparando para o banquete que já está servido. A poda dolorosa dos relacionamentos, as pessoas que se afastam, não é rejeição. É o jardineiro divino te protegendo, removendo quem não suportaria o peso da glória que está por vir e te ensinando a depender unicamente dele. Essa sensibilidade aguçada que te faz discernir a atmosfera e ouvir o sussurro de Deus nos detalhes não é imaginação. É o Espírito Santo afinando o instrumento que você é, porque a sinfonia celestial está prestes a começar. E, finalmente, essa expectativa que incendeia a alma, esse despertar na madrugada que te convida à vigília, não é ansiedade. É a certeza que o Espírito Santo planta em você o anúncio de que a promessa está às portas. Portanto, ao unirmos todos esses sinais, o que emerge não é um quadro de confusão, mas uma tapeçaria divina, tecida com fios de amor e soberania. Cada um desses eventos, por mais difíceis, dolorosos ou inexplicáveis que tenham parecido no momento, são, na verdade, uma retumbante declaração do controle e do amor inabalável de Deus por você. Eles são a prova viva de que você não está à deriva, não está esquecido. Pelo contrário, você está no centro de um plano perfeito e meticuloso. Um plano que foi traçado antes da fundação do mundo. Deus não está reagindo às suas circunstâncias. Ele está orquestrando-as. Ele está no comando absoluto. Ele sabia da lágrima que você derramaria, da porta que se fecharia do amigo que te trairia, do tempo de espera que testaria os limites da sua fé. E em sua graça infinita, ele designou cada uma dessas experiências não para te destruir, mas para te edificar, para forjar em você o caráter de um vencedor, a resiliência de quem não apenas conquista a terra prometida, mas sabe como viver nela. É por isso que a minha mensagem final para você hoje, o meu apelo mais veemente, é um chamado poderoso à ação. É um grito de guerra espiritual que ecoa do céu para o seu coração. Não desista, pare agora. Não pare na beira do rio, com a terra prometida à vista. Não se entregue ao cansaço, justamente quando a linha de chegada está mais perto do que nunca. Não permita que a dúvida semeada pelo inimigo, nos momentos de silêncio e batalha, roube a coroa que já tem o seu nome gravado. A noite foi longa, eu sei, As tempestades foram violentas, mas o amanhecer está rompendo no horizonte. Então, o que fazer? Persevere na fé, continue crendo quando não há evidências. Continue orando quando não há respostas audíveis. Continue adorando mesmo em meio à dor. A sua perseverança é o seu maior ato de guerra espiritual. É ela que silencia o acusador e move o coração de Deus. E mais do que isso, responda a esses chamados com obediência radical. Se o Espírito te inquieta para sair de um lugar, levante-se
e ande, mesmo que o destino seja desconhecido. Se ele te chama para perdoar, libere o perdão, mesmo que a ferida ainda sangre. Se ele pede a sua entrega, coloque o seu Isaque no altar, confiando que o Deus da provisão já preparou o cordeiro. A obediência é a chave que destranca os celeiros do céu. Prepare-se. Não espere passivamente. Prepare o terreno. Santifique-se. Limpe o seu coração de todo ressentimento, de toda amargura, de toda incredulidade. Organize a sua casa espiritual. Haja como alguém que já sabe que o rei está vindo e a bênção está a caminho. A fé não é passiva. Ela se posiciona, ela constrói a arca mesmo sem ver uma nuvem de chuva no céu. E quando a bênção chegar, porque ela vai chegar, quando a porta se abrir, quando o milagre se manifestar de forma tão gloriosa que todos ao seu redor saberão que foi a mão do Senhor, lembre-se disto nunca foi sobre você, sempre foi sobre Ele. Use essa vitória para glorificar o nome de quem te sustentou. Seja um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Use o que você recebeu para levantar outros, para curar feridas, para ser um farol de esperança para aqueles que ainda estão no meio da tempestade. Seja uma flecha que aponta incansavelmente para o céu. Lembre-se, o discernimento desses sinais divinos não tem como objetivo final satisfazer a nossa curiosidade intelectual. O propósito é infinitamente maior, é nos capacitar a andar em fé, a cooperar com o mover do Espírito e a sermos testemunhas oculares do impossível se tornando realidade. É para que, no final de tudo, você possa olhar para trás, para o vale da sombra da morte que atravessou, e declarar com toda a convicção da sua alma: eu vi a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus em cada detalhe. Se esta mensagem falou ao seu coração e te deu a força para continuar, não aguarde apenas para si. Há alguém neste exato momento que precisa ouvir isso. Pense em uma pessoa que está quase desistindo e compartilhe este vídeo com ela agora mesmo. Seja você o instrumento de Deus para reacender a esperança no coração de alguém. E eu libero sobre a sua vida neste momento uma unção de perseverança, uma força sobrenatural para você permanecer firme até o dia da sua vitória. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Permaneça firme, porque a sua colheita está mais próxima do que você imagina.